noite, irmãos. Boa noite. Estar com o Flávio e Elizabeth é sempre uma alegria. Vou pegar. Diverte muito, conversando, batendo papo. E apesar do pouco tempo que nós podemos lá, ficou uma amizade muito grande e muita consideração. Sim, também, mas André, eu falei que estão bonitos demais, em volta, né? Todos são bonitos. E nos conhecemos em fevereiro de 95, lá em Natal, em casa do Celso. Eu não sei se ele já viu mudado para lá. Eu sei que eu mudei em agosto de 95, com a minha esposa, Carmelita, os 3 filhos, Rubem, mais velho, Douglas do meio, e Andressa, a caçula. Hoje nós temos 7 netos, sendo 2 de cada um e 3 do meio. Do meio é sem dúvida que até uma de milho. E temos a alegria de ter 7 netos potiguares, povo norte rio-grandense. Uma nora que é cearense, uma nora que é da cidade de Cruzeta, meu filho casou com uma cruzetense, e um genro que nasceu em São Paulo, mas os pais dele são de Areia Branca, a cidade do sal, viu? A cidade do sal não é Mossoró, é Areia Branca. Mossoró é só onde estão as indústrias, e quem ganha dinheiro é com sal. E é uma alegria muito grande poder desfrutar dessa comunhão, né? Dessa reunião de intercâmbio aqui dos irmãos. O Fábio fez o convite e aceitei prontamente estar com os irmãos. Eu não fiquei ansioso, mas hoje eu estou ansioso. E o Silvio jogou mais responsabilidade, né? Fala que Deus quer. E a alegria grande de ver irmãos de várias localidades, de várias igrejas, nessa comunhão gostosa. Hoje nós corremos para São Paulo, a capital. Eu queria muito ouvir o irmão Walter Alexandre falar, e o Fábio queria rever o Cláudio Martinov, Portugal. E ele é mais sócio que eu, porque em vez de ver os pregadores, eu cutuquei, rapaz, que azar meu e sorte sua, né? Porque ele queria falar com o Cláudio e eu queria ver, eu vi o irmão Walter. Eu acho que se eles gravarem, eu vejo o irmão Walter depois. Mas tive a alegria de cumprimentar o irmão Walter e dar um abraço nele. Ele esteve conosco lá 2 vezes, já uns 28, 10 anos. Por 2 vezes ele ministrou lá em Cruzeta. E ele fez uma pergunta para mim no sofá da minha casa. Eu queria responder essa pergunta a ele, não tive tempo, não deu tempo de responder pelo fato, né, de ele não estava ativo pela manhã na pregação. E foi muito bom estar lá e muito bom estar aqui com os irmãos. Em 1963, Campinas era uma cidade já pujante. Indústria, comércio, alimentação em desenvolvimento. Então era uma cidade que, assim como muitas outras, estava vivendo um pós-guerra. Havia acabado recentemente a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil estava quase entrando no regime militar. Eu creio que as pessoas que viviam em Campinas estavam num momento de evolução comercial, econômica. Uma cidade que já havia sido industrializada desde 1880, com a construção de ferrovias, uma empresa de ferrovias que aqui se instalou. E isso trouxe um grande desenvolvimento para a cidade de Campinas. Isso já falando em 1963. Em 1963 foi criado a ITAL, Instituto Tecnológico de Alimentos. E uma vez eu tive a oportunidade de ter contato com eles. Eles fornecem receitas para indústrias na área de alimentos. Então, foi uma empresa criada para dar suporte à indústria alimentícia que se desenvolvia
na cidade de Campinas. Então, coisas importantes estavam acontecendo. E em 1963, o pastor Ronaldo e sua esposa, eles iniciaram esse trabalho. Tive o privilégio de conhecê-lo uma vez, eu acho. Ele já estava querendo passar o bastão a outros. Tive a oportunidade de conhecê-lo e vi que uma pessoa muito alegre, disposta e muito dinâmica. Então, esse é um fato também importante que aconteceu em Campinas. Não tão registrado pelos homens na história, como a fundação da ITAL, Instituto Tecnológico de Alimentos, Campinas, não tanto quanto as pessoas estavam envolvidas na industrialização, mas que um acontecimento dos mais importantes, a disposição de um homem, de uma família, em deixar terra, em deixar patrícios, em deixar familiares, e vir para um lugar ou do povo, ou da cultura, ou da etnia, e lançar as bases do Evangelho. Um lugar estranho, em meio a um povo estranho. Isso é importante. A industrialização, a fundação de empresas, está registrado nos anais da história de Campinas. Mas o fato do início da igreja, isso é marcado para a eternidade. Como o Fábio falou aqui inicialmente na sua introdução, aqui passaram muitas pessoas. E as igrejas realmente são lugares onde passam pessoas. Assim como nos hospitais, pessoas passam para serem curadas e vão e seguem suas vidas. Assim também na igreja, pessoas passam para serem salvas, pessoas passam para serem curadas, e depois vão para outros lugares e começam as suas vidas. E assim é a disposição daqueles que se colocam diante de Deus para realizar esses marcos importantes, que muitas vezes não ficam registrados nos anais das bibliotecas municipais, do Estado ou da União, mas que ficam registrados para a eternidade. E é nesse sentido que tudo o que for falado, esse momento, a cantoria, os cânticos, o louvor, a adoração, a gratidão a Deus, são fatos que ficam registrados para a eternidade. Independente de quem fez, quem não fez, quem deixou de fazer, como aconteceu, como foi realizado, está registrado para a eternidade. Quem aqui passou, quem aqui trabalhou, quem aqui cumpriu o propósito de Deus nos seus corações. E eu quero pensar com os irmãos em Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16. Quando o Senhor contou a parábola dos trabalhadores na vinha. Evangelho de Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: vinde vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona hora, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da 10ª hora, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesse aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhes: porque ninguém os contratou. Então lhes disse a eles: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 10ª, receberam cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também esses receberam um denário cada um.
Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas uma hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço justiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus possa acrescentar a bênção da sua palavra em nossos corações. Há irmãos que têm o ministério de apenas ler o texto e deixar que Deus trabalhe nos corações de cada um a sua mensagem, aquilo que Ele quer falar. Então, se nós não desenvolvermos bem o assunto e não chegar àquilo que você tinha dentro da sua expectativa, mas que a palavra de Deus não volte a Ele vazia e possa fazer o que Ele apraz no seu coração e no meu coração. A vinha era uma cultura essencial no Oriente. O vinho era usado na purificação da água. Se você ia tomar um copo d'água, você colocava um terço do vinho. Era usado na purificação da água ali no Oriente. Assim como é no Nordeste, as águas eram salobras, as águas continham muito calcário, muito magnésio, e eles são chamados de águas pesadas ou água dura. E o vinho ia tirar a dureza da água, o vinho ia tirar ou matar possuir alguma bactéria que podia estar dentro da água, porque não havia saneamento básico. Então o vinho era usado na purificação. E até hoje, no Oriente Médio, o vinho é uma cultura muito trabalhada, porque é essencial para aquele povo, o vinho, assim como é a uva passa, assim como é o romã, aquelas iguarias que quando os espíritos foram conhecer a terra de Canaã, trouxeram vinho, figos, coisas que são essenciais para a alimentação no Oriente. Então a vinha era algo fundamental para que aquela comunidade, aquele povo pudesse ter o que era necessário para realmente a subsistência. E eram empregados muitos trabalhadores, até hoje na agricultura, em algumas atividades, emprega-se muita gente. Esses trabalhadores, eles iriam receber um denário por dia. O denário era uma moeda de prata que pesava mais ou menos entre 4 a 4 gramas e meia. Em valores de hoje, 1 quilo de prata corresponderia a mais ou menos 9 mil, 10 mil reais, depende de alguns lugares. E essa quantidade em gramas corresponderia a um salário de uma diária de mais ou menos R$ 41,64, que era a diária de um trabalhador. Dividido pelo salário mínimo do nosso país, que é R$ 1.656, dividido por 30 dias, que apesar do trabalhador não trabalhar os 30 dias, mas recebe os 30 dias, corresponde a R$ 55,20 do dia de um trabalhador no Brasil. Então não muito diferente, Você vê realmente que não houve muita evolução do salário do trabalhador, baseado no denário, que era a diária de um trabalhador naquele dia. A madrugada é o período de meia-noite a 4 da manhã. Madrugada é o período mais escuro da noite, antes do amanhecer. Foi a hora que o senhor da vinha saiu para contratar os primeiros trabalhadores. Então ele saiu na madrugada, ele saiu na terceira hora, cerca de 9 horas da manhã. E ele achou pessoas que estavam desocupadas, mas que, no entanto, queriam trabalhar. E apesar de já ser um horário onde já estava tarde, mas ele combinou que daria o que era justo a eles,
dentro do tempo que eles iriam trabalhar. O senhor da vinha, o dono da vinha, saiu ainda à hora sexta, meio-dia. Ele saiu na hora 1ª, que já eram 17 horas. E ainda admirou-se de que alguns ainda estavam desocupados. E ele perguntou: estamos desocupados todo dia? E a resposta foi: ninguém nos contratou. E apesar de que a jornada de trabalho ela começava às 6 horas da manhã e encerrava às 18 horas, ou seja, era uma jornada de 12 horas de trabalho, e mesmo faltando apenas 1 hora do dia, ele ainda buscava trabalhadores. Faltando apenas 1 hora para findar a jornada do trabalho, o dono da vinha ainda foi na praça em busca de mais trabalhadores. E o que aconteceu ao cair da tarde? Ao cair da tarde, chegou a hora da prestação de contas. A hora de ajustar o que foi combinado com os trabalhadores, a hora que foi combinado aquilo que era justo. Chegou a hora da prestação de contas com os trabalhadores. E o texto bíblico diz que começou pelos últimos até os primeiros. E os últimos receberam 1 denário. Os primeiros estavam numa expectativa, porque eles viram que os que chegaram às 5 horas da tarde receberam 1 denário. A diária completa do dia de trabalho. E eles ficaram na expectativa: vamos receber mais. No entanto, depois da expectativa veio a frustração. Ficaram frustrados, porque também receberam 1 denário. E eles pensaram: nós merecemos mais, nós trabalhamos mais, porque nós enfrentamos todo o calor do dia. Todo o calor do dia, aqueles homens enfrentam. E aqui tem um parênteses. O senhor da vinha, o dono daquela vinha, ele usou de misericórdia com os trabalhadores que chegaram por último. Aqueles que trabalharam apenas 1 hora, mas que foram chamados para o mesmo serviço. Como será a nossa expectativa diante do chamado? Se fomos chamados primeiro ou se fomos chamados por último? Qual é a nossa expectativa? Qual é a nossa frustração? Eu sei que por causa da frustração, muitos abandonam a obra. Por causa da frustração, muitos abandonam o trabalho. Mas independente da sua frustração, há uma recompensa. O Senhor da seara, o dono da vinha, Ele irá recompensar todos da mesma forma. Não importa os que começaram primeiro, não importa os que começaram por último, ou que se achavam menos dignos de um salário igual aos que começaram primeiro. Porque o tempo de trabalho não importa, apenas devemos trabalhar. E uma coisa devemos ter certeza, que vai chegar a hora da prestação de contas. Esse dia ele está cada vez mais perto, porque o dia começou lá na madrugada, na hora mais escura do dia, e ele prolongou-se pela 3ª hora, pela 6ª hora, até a 1ª hora, até completar a hora da jornada. E veio a hora então da prestação de contas, na hora da recompensa. E pensando na hora da prestação de contas, nós temos que lembrar de 1 Coríntios capítulo 3. Quando o apóstolo ele fala de uma coisa importante na vida cristã, que muitos não consideram, que é o galardão, que são a premiação pelo trabalho prestado.
pelo serviço prestado diante de Deus, e que é o Senhor da vinha, o Senhor da seara, que virá fazer e fará a prestação de conta com os trabalhadores na seara dele. E às vezes, pela nossa murmuração, em querer um pouco mais do que o outro, olhando para o outro, olhando para o lado, perderemos de receber uma boa palavra, não de ter uma repreensão, como aquele Senhor disse: por acaso eu sou mau fazendo o que é bom? Por acaso, quando Deus está usando de misericórdia com esses que chegaram por último, que passaram durante todo o dia sem fazer nada, que ainda não tinham sido chamados para o trabalho? É ruim se eu sou bom com essas pessoas? Porque os primeiros trabalhadores, eles lançam as bases. Com certeza os primeiros trabalhadores foram os que chegaram e organizaram a tarefa do dia. Talvez organizaram a sacaria, organizaram os baldes, organizaram a tarefa, dividiram as tarefas, porque eles lançaram as bases de todo o trabalho. Eles confiaram que eles iam receber um denário mesmo chegando às 6 da manhã ou um pouco antes. Eles confiaram no chamado daquele que os chamou, que os assalariou para o trabalho. Aqueles que são os primeiros trabalhadores, eles têm esperança. Eles têm esperança de realizar o trabalho, de fazer a obra, de serem capacitados, de terem forças, de dar conta do recado. Às vezes o serviço é pesado. Trabalho de seara, trabalho de agricultura é um serviço pesado. Mas eles tinham a esperança de chegar ao final do dia e receber o salário que lhes foi prometido. Os primeiros trabalhadores, eles lidam com oposição. Porque tem sempre um trabalhador que explora. Tem sempre um trabalhador que reclama. Tem sempre um trabalhador que fala: eu não vou mais fazer esse trabalho é muito pesado, e começa a fazer oposição, começa a desanimar os demais. E às vezes alguns se deixam levar por esse desânimo. Os primeiros trabalhadores, eles têm poucos recursos, porque às vezes não conhecem o trabalho, não têm experiência, nunca fizeram aquele trabalho, não tem o recurso humano, não tem recurso material, às vezes não tem as ferramentas apropriadas ainda. Os primeiros trabalhadores, eles deixam pai e mãe para trás. A minha esposa fala: hoje eu quero ficar perto dos meus netos, porque quando eu fui para o sertão, eu fiquei longe dos meus pais. E a gente tem 7 netos em Natal. E a gente fica no interior. Às vezes vão na Natal. E ela fala: eu não quero ficar longe dos meus filhos, não quero ficar longe dos meus netos. Porque eu já fiquei longe do meu pai e da minha mãe. Mas a vida cristã é eu deixar pai e mãe. Recentemente um casal foi conhecer a nossa região. Mas a esposa o esposo está decidido e quer ir para o missionário. Mas a esposa não quer ficar longe de papai e mamãe. Mas aqueles que são chamados ao trabalho, o próprio Senhor disse: quem não deixar pai, mãe, não é nem digno de mim. Não é nem digno. Então os primeiros trabalhadores, eles ficam longe dos familiares. Os primeiros trabalhadores, eles deixam seus amigos chegados. Deixam irmãos que têm uma história. Esses dias eu vou algumas coisas do meu caminho, lá do Espírito Santo, lá em São Francisco. E nós começamos até a bateria no celular acabar. Eu fui arrumar algumas coisas. Eu dei assunto para conversar com o senhor a noite toda. E o senhor comigo. Porque nós temos lastro. Nós temos lastro. Nós somos da mesma época. Pertencemos quase à mesma igreja, ao mesmo grupo, à mesma região. Temos laços quase familiares, conterrâneos, muitas vezes, igual o irmão Filipe Patinca, do Canaã, que eu vi logo de lembrar do irmão Marco.
velho. Aí a cabeça começa marcando um monte de velho, aí vai falar, né? Tem laços. E você vai para um lugar estranho, você vai para um lugar longe, você é um sozinho. Quase não é ninguém. Você conhece uma pessoa, bom dia, boa tarde, boa noite, não desce. Eu não falo aqui, fulano, ciclano, fala mal de todo mundo, né? E não fala de mal, não, comentários aí que a gente faz às vezes com conversas particulares. Assunto, está bem, está andando. Mas na minha cidade, as pessoas aí acreditam. Não me chamam como está. Mas a gente está naquele real de Cristo. Conquistar uma geração de pessoas que pertencem a outra raça, outra etnia, outro costume, outra cultura. E nós somos um estranho, nós somos estrangeiros. Quando eu cheguei em Cruzeiro 95, pessoal, Maria, vocês falam do sul, sabe? Não tem ninguém daqui, de lá, nós queremos ir para lá. Nós queremos ir para lá, você está vindo para cá. Então os primeiros trabalhadores enfrentam a solidão. Chega de madrugada, você tem escuro ainda, o dia demora a amanhecer, enfrenta a solidão, arrisca o seu futuro. Arrisca o futuro. Lá em Natal tem um programa, chama-se Limiar. É um programa para referar pastores, funcionários, e vão ficar lá uma semana, só sendo ajudados. Mas nem todos têm esse privilégio, eles estão tão distantes, tão longe, arriscaram o seu futuro, arriscaram o futuro dos seus filhos, porque ouviram o chamado do Senhor da Semana. Desde profissões. Tem um rapaz no seminário Bereano da Natal, ele é químico, ele é de Manaus. Ele tinha uma profissão, um salário de 30 mil reais por mês. Mas o Senhor da Seara chamou para estudar, para aprender a palavra de Deus, e ele está lá estudando. Mas deixou a profissão, pelo menos pelo tempo de estudo. Então, os primeiros trabalhadores, eles enfrentam tudo isso. E a expectativa é grande. A expectativa é grande. Quando nós fomos para Cruzeiro, eu tinha expectativa de conquistar muitas almas para Cristo. De ter uma igreja grande. Tivemos. Mas o sertão é um lugar onde o povo nasce e muda. Quantos nordestinos tem em São Paulo? Quantos? Desejo voltar, não tem condições. Porque as pessoas saem. E muitos saíram. Mas não falo disso, saíram, mas estão em Belândia, em São Paulo, estão em Belo Horizonte, estão em outros lugares, em outras igrejas. Mas é o propósito que temos ao ouvir o chamado do Senhor da vida. Os últimos trabalhadores também são importantes. Porque os últimos descansam os primeiros. Descansam os primeiros. Eu tive o privilégio de ficar 25 anos na frente da igreja de Cruzeiro. Nesses 25 anos, sozinho. Abrir a ligação, fechar. Ligações, já fechar a janela. Essas coisas mais básicas que acontecem no dia a dia. E eu quis descansar. Eu só podia descansar se tivesse os últimos trabalhadores. Que é aqueles que vão substituir. E para minha surpresa, meu filho quis me substituir. Eu não queria, não. Queria outro. Queria que eu mandasse o outro para lá. Porque a gente sabe dos riscos, né? Dos riscos que o obreiro enfrenta. Mas os últimos trabalhadores descansam os primeiros. Mantém a alma de pé. Então, quando eu vejo falando assim, fulano saiu da igreja, foi da igreja tal, ciclano, está aqui umas coisas em conta. Gente, hoje nós somos os últimos trabalhadores. O irmão falou lá, não sei o que, a igreja fechando, em tal lugar, em Portugal, não sei onde. Porque estão faltando os últimos trabalhadores. Aqueles que vão descansar os primeiros. Conta a história de um homem inglês
que ele trabalhou muitos anos na Índia, se aposentou e voltou para o seu país. E lá ele fez apelo. Ele apelou para que outros fossem, ou seja, os últimos trabalhadores fossem substituir no seu lugar, para que a obra de Deus não parasse, para que o trabalho da vinha não cessasse. E ninguém se manifestou. Ele fez apelo, ele falou, ele ganhou. Ele disse: eu vou voltar. E lá eu perdi. Porque se a rainha da Inglaterra chamar gente para a guerra, o jovem se alista. Mas o rei dos reis, o céu do Senhor, está chamando. E ninguém se alista. E aí muitos jovens se levantaram. E que ele não foi feliz. Pode morrer feliz, porque muitos trabalhadores se levantaram. Essa igreja está fazendo 62 anos. Porque primeiro vieram e os últimos não podem se abster do trabalho. Não deve. Porque a recompensa será igual para todos. Ninguém vai receber mais, nem menos. E a principal recompensa, cada um de nós já recebeu quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. Tivemos nossos pecados perdoados, lavados pelo sangue dele, recebemos a herança eterna da salvação de graça. Seremos galardoados pelo trabalho que fizemos aqui nesse corpo, bem ou mal, Deus nos galardoará. Mas mesmo que não haja galardão, mas a base, a planta que é Cristo, permanece, todos serão salvos porque receberam a Cristo. E assim a obra de Deus continuará. Os únicos trabalhadores mantêm a obra em pé. Os únicos trabalhadores dão os acabamentos, fazem a limpeza. Porque precisa limpar as coisas. O pedreiro que trabalha, se ele findar o dia, o servente dele tem a obrigação de limpar a obra, deixar a obra limpa. Para que quando o dono da obra chegar, ele vê a obra está indo bem e foi feita a limpeza. Mas tem ajudantes, tem trabalhadores que vai embora no final da obra e o dono chega, vai abrir a porta, chega em carro de telha de areia e aquela confusão. Então é necessário fazer a limpeza. Porque os primeiros trabalhadores nem sempre fazem tudo certo. Se eu chegasse hoje em Cruzeiro, depois de 20, 30 anos, muita coisa faz diferente. Porque hoje tem experiência, aos 30 anos não. Então, os que vêm agora, os trabalhadores, eles não devem vir para criticar, para consertar, mas para organizar, para continuar trabalhando de maneira que a obra de Deus continue linda, bonita, ordeira, organizada. Então, os últimos trabalhadores, eles têm a oportunidade de corrigir os erros. Alguma coisa que porventura ficou errada, tem essa oportunidade de corrigir. Os outros trabalhadores também, eles não foram pelo dinheiro. Que já era 5 horas da tarde, ele sabia. O Senhor falou assim, vou dar o que é justo. Né? Ele sabia, eu vou receber talvez, não sei se podia cortar a moeda, né, em 4 partes. Mas uma hora de trabalho, nem 4 dá, vai receber bem menos. Então, os últimos trabalhadores, eu tenho certeza que eles não foram pelo dinheiro, eles foram porque de fato eles queriam trabalhar, mesmo que fosse apenas 1 hora. Quando eu desejei realmente passar o bastão da igreja para outros, de fato eu queria dar oportunidade para outras pessoas trabalharem. Não queria falar assim, isso aqui é meu, eu construí, eu fiz, não. Abri do trabalho para outros que pudessem trabalhar, mostrar o que eles podem fazer também, porque também todo crente ele é chamado. Todo crente é chamado. Para uma coisa ou para outra, todo crente, porque Deus galardoou com dons aqueles que ele chama para o trabalho. Eu quero encerrar com o versículo que foi falado hoje lá, na mensagem principal da Naite.
Mateus 9, 38. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E o irmão Cláudio explicou que quer rogar. E está anotado aqui. É suplicar intensamente, é implorar. Rogar a Deus trabalhadores. E tem certeza, quem ora, quem roga, vai. Quem ora, quem roga, vai. Então, a primeira a ser chamado. Então, você quer ser chamado para o missionário de Deus? Ore. Tem medo de orar, não. Ore, porque uma vez orando, você será também um candidato. Porque se eu estou orando para que Deus mande trabalhadores para a sua seara, eu estou disposto a ir também. Isso aconteceu comigo. E eu li num boletim da ID, antes de ir para ter um chamado especificamente para ir para o Rio Grande do Norte, eu li do irmão, claro, no boletim. E ele foi o primeiro a ser chamado. Então, irmãos, orar ao Senhor da seara. Nunca teve tão pouco trabalhador na seara de Deus. E aqui eu estou falando, não é algo missionário além mar, distante, mas é lugar mesmo. Nunca houve tanta falta de trabalhadores, pessoas dispostas a abrir a cadeiração, a fechar, a limpar o banheiro, a zelar a cadeiração, realizar um trabalho importante na igreja local. Nunca. E hoje lá na ilha eu vi, na foto que eles tiraram lá, eu sei que tem mais do que isso, não é só aquilo, mas poucos irmãos. E os poucos lá estavam idosos. Está chegando no ponto daqueles irmãos fazer como aquele missionário que falou que se o governo brasileiro chamar jovens para a guerra, muitos se alistarão, mas muitos jovens cristãos não estão querendo se alistar para algo do Senhor. Não estão dispostos a abrir mão de um futuro, um advogado, um médico, um engenheiro. E nós estamos criando nossos filhos para serem isso, mesmo para ser servo de Deus. Então devemos rogar ao Senhor, suplicar. E eu estava lendo, para encerrar, pedi a Fábio que me mandasse a história, algumas histórias da igreja. Ele me mandou um relatório. Eu não sei se foi o Ronaldo que escreveu, porque eu não consegui ver o cabeçalho lá em cima, acho que na foto saiu. Embaixo não tem assinatura. Mas é uma ata de alguém que escreveu falando como foi aqui no começo. Aí fala do nome Dominique Lips. Tem um casal, não sei se o nome agora, de baianos, parece. Seu Balone. Seu Balone. Balone Rosa, né? Dona Rosa e seu Balone. Dona Rosa. O Ronaldo, a esposa, né? Mas essa pessoa escreveu o seguinte. Isso vale para cada irmão aqui, principalmente cada membro local. Lá dentro do relatório eu grifei. O futuro dessa igreja dependerá de sua dependência, submissão e obediência a Deus e a sua santa palavra. Está lá. Está registrado. Na ata. Que o futuro dessa igreja aqui, não está coral. Mas isso vale para Hortolândia, para Vila Mimosa, para todas as igrejas que representaram. O futuro da igreja dependerá da dependência, da submissão e obediência a Deus e a sua palavra. Está registrado lá. Se vocês não leram, eu já leio. Quem aqui da igreja já leu essa ata? Não. Fábio leu. Somente. Ninguém mais leu essa ata? Nem, eu falo nem mais WhatsApp. Ele mandou para mim, eu não também. Então, aquela pessoa
e estava preocupado com o futuro dessa igreja. Né? Mas nós não estamos preocupados no sentido com o futuro dessa igreja, mas da igreja de Cristo, da igreja invisível de Cristo, da igreja universal, do corpo de Cristo em todo lugar, que precisa de primeiros trabalhadores e precisa de últimos trabalhadores. Precisa dos trabalhadores que vão à madrugada, precisa dos que vão às 9 da manhã, precisa dos que vão ao meio-dia. Eu tenho um sítio lá, e a minha esposa fala: como é que você sai de meio-dia no sol? Mas eu saio. Só vou sair de chapéu, camisa de ovelha, eu vou preparar. Mas sai ao meio-dia. Porque precisa sair ao meio-dia. Tenho necessidade para aquele horário. Assim não tem madrugada, assim não tem às 9 da manhã, assim não tem na última hora. Na última hora. O irmão falando que ele estava entregando folheto e ele chegou numa casa e ele chamou, e antes que não veio, insistindo. Passou um pouquinho, a pessoa veio. E ele falou do Evangelho, a pessoa creu. Sabe o que a pessoa demorou? Aquela pessoa estava na última hora dela se preparando para suicidar. Mas chegou o trabalhador na última hora. Na última hora. E aquela pessoa, devido ao que ele chamou, interrompeu o processo do suicídio. Recebeu o Evangelho, se converteu e contou essa história. Um trabalhador na última hora contou essa história. Então, irmãos, não deixe de trabalhar. Não deixa de ouvir o chamado do Senhor da Seara. Não deixe de atender o chamado, ou seja de madrugada, ou seja 9 da manhã, ou seja meio-dia, ou seja 3 da tarde, ou seja 5 da tarde. Sem se importar com o valor da recompensa, mas ouvindo o chamado do Senhor da Seara. Aquele que falou: rogai, pois, ao Senhor da Seara, para que envie trabalhadores para a sua seara, porque são poucos os serviços. Se eu fosse começar a falar de novo aqui, eu ia falar mais tempo, falando dos poucos. Mas esses poucos, eles têm feito, como está em Tiago, com que pecados serão perdoados, com que pecados serão apagados, com que pecados serão confessados, e nomes que são escritos no livro da vida. Entende? A importância de estar entre os poucos. Você quer estar entre esses poucos? Coloque-se diante de Deus. Nessa noite de celebração, de alegria, desse aniversário de 62 anos, se coloque diante de Deus, fala: Senhor, me chame de madrugada, me chame 7 da manhã, me chame 9 horas, me chame meio-dia, me chame às 3, me chame na última hora, mas me chame. Que privilégio ser chamado. Estava contando para Fábio de São Paulo hoje, e quando eu estava com o coração apertado, desejando deixar meu trabalho, a esposa estava resistente ainda, e eu fui numa reunião lá em Vitória, na igreja de Santo Antônio, o irmão Jário era o pregador, e eu queria ouvir a voz de Deus, para ter certeza, confirmação, para não ter dúvida. O irmão Jário falou aonde? Gênesis 12. O chamado de Abraão. Aí eu me derreti. Eu saí dali sem dúvida nenhuma. Então, irmão, ouça a voz de Deus. Ouça o chamado. Nesse dia era 10h30 da manhã. Era um pouco mais da hora nona. Quase na hora sexta. Mas Deus falou no coração. E eu espero que Deus fale ao seu coração também.
Que você seja chamado para servir nessa igreja, para servir na igreja que você reúne, para servir no seu bairro, para ver a importância e a urgência que é pregar o Evangelho, que é trabalhar na seara de Deus, sabendo que Deus não fica devendo nada a ninguém. Até os últimos, ele não merecia nada, ele deu um denário, não foi? Até os últimos. Recebeu a recompensa completa. E Jesus falou: eu vou dar 100 vezes mais. Isso não é prosperidade, não, isso é bênção. Eu vou dar 100 vezes mais para quem deixou pai, mãe. 100 vezes, 100 vezes. Jó perdeu tudo, depois deu tudo de novo para ele, porque ele creu, obedeceu e ficou firme, foi bendito a Deus. E Deus abençoe. Vamos orar. Pai, de novo, vamos aqui. O Senhor fala no nosso coração, o Senhor fala pela sua palavra, e que o som da sua voz alcance o meu coração, o coração de cada irmão aqui hoje, dos jovens, das moças que aqui estão hoje, que a voz do Senhor da Seara seja ouvida, vidas sejam consagradas, que a tua igreja permaneça e que não falte a hora de Deus na tua Seara. Te louvamos, Senhor, do Senhor Jesus. Amém. Amém.